Pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jean Alves Cabral e é com grande satisfação que tenho esse momento aqui para conversar com vocês um pouco sobre saúde, qualidade de vida. E eu selecionei um tema aqui de um tratado, o Manual Prático de Tratamentos Naturais. Eu sou especialista na área de medicina natural e por isso desejo compartilhar com alguns uma questão que é muito delicada, sobretudo para a juventude, né? O pessoal aí que está na faixa etária dos 13 aos 17, 18 anos, sofre muito com um problema chamado acne. E eu gostaria de ler por um instante uma posição científica que está devidamente publicitada neste livro aqui, o Manual de Tratamentos Naturais. Acne é a inflamação de pequenas estruturas da pele chamadas pilosebáceas. Primeiro aparece o cravo, a espinha e o comedão, que se inflama e pode formar pus. Cada um desses pontos de inflamação com pus é um pequeno abscesso. É comum que um pequeno carrapato, o Demodex folliculorum, aproveite-se da inflamação e aloje-se no cravo. Acne é, portanto, um termo genérico que abrange afecções popularmente conhecidas como cravos, espinhas e etc. A acne surge mais frequentemente no rosto, mas pode aparecer em qualquer lugar onde se concentram glândulas sebáceas, como o centro do peito, o alto das costas e o pescoço. Os adolescentes frequentemente ficam com o rosto cheio de espinhas, não tão incômodas quanto feias e malquistas. O aumento da atividade glandular nesta fase da vida predispõe à acne. As glândulas sebáceas passam a segregar mais produto oleoso, um sebo, cuja função é lubrificar a pele. É justamente o excesso de secreção sebácea que obstrui e dilata os poros, propiciando infecções. A acne vulgar, comum na adolescência, é favorecida por alterações hormonais que ocorrem nesta fase do ciclo vital. E distúrbios hormonais fora da adolescência também propiciam o aparecimento da acne. Ovários policísticos podem, por exemplo, provocar esse distúrbio. A má alimentação do adolescente é, por muitos estudiosos, considerada fator causal de assinalada importância. Diversos distúrbios orgânicos podem favorecer a acne. A causa hereditária merece citação. Acredita-se que certa tendência genética leva ao aparecimento de acne em vários membros de uma mesma família. Muito bem. O que eu gostaria de tratar com vocês em relação a esse problema da acne é que eu tenho identificado ao longo de minha carreira, e já vai há 20 anos de profissão na área de terapias naturais, que existem 3 grandes fundamentos para que se tenha a dificuldade com acne, com espinhas. E eu vou citar essas 3 questões baseado na minha própria experiência. Quando eu era garoto, entre os 13 e os 17 anos, eu tinha o rosto todo cheio de espinhas. Era um negócio muito trágico e muito complicado. E, no entanto, eu me livrei disto baseado em 3 pontos estruturais. Primeiro, é necessário que haja uma hidratação perfeita do corpo todo. Esse é o primeiro ponto. Se o indivíduo que tem acne continuar bebendo refrigerantes, continuar comendo muito doce, comendo muita gordura e não beber água, não tem acordo. Não tem como se livrar. Por uma razão muito simples. O nosso organismo ele é dominado por um princípio chamado homeostasia. Em qualquer tratado de fisiologia médica se fala sobre o princípio homeostático, que é o delicado mecanismo de feedback entre entradas e saídas do corpo. Você inspira e expira. Você come, defeca, bebe e urina, ingere óleos e elimina suor. Então esse mecanismo de entradas e saídas, eles são básicos para poder funcionar o equilíbrio do corpo. Se o sujeito só comer e não defecar, evidentemente ele vai ter uma dificuldade intestinal grave. O que isso tem a ver com acne? Se você não beber água, não tem como solucionar o problema. Porque o corpo humano é 70% de água. E no momento que essa água não é trocada naturalmente através do suor, das fezes, da urina, você não renova as células. Então fica guardando muito sebo, muita toxina no corpo, não elimina essa toxina e continua comendo. E aí entra o segundo fator. A alimentação tem que ser uma alimentação natural.
o mais rica em frutas, verduras, cereais e o mínimo possível em questões que sejam em produtos, questões sociais que a gente se envolve para estar comendo aí refrigerantes, salgadinhos, bolachas recheadas, essas coisas industrializadas. Se você não mudar o hábito e passar a beber água e não comer alimentos que sejam mais naturais, não tem solução. Esses dois fatores, eles são primordiais. Você deve estar se perguntando, ok, e como é que eu vou fazer essa alimentação natural? Bom, a princípio, para a gente não criar aqui uma situação em que se impõe a necessidade de uma consulta comigo, eu gostaria de dizer a você que, no geral, eu não tive uma consulta na época, e isso me foi de grande valia porque eu perseverei. Então, eu comia frutas, eu comia cereais e legumes. E eu abandonei o uso de carnes de todo tipo e abandonei o uso de coisas industrializadas. Isso demorou aproximadamente uns 6 meses e a minha pele estava bem limpa. Água e alimentação mais natural possível. Só esses pequenos hábitos já mudam muito. Algumas pessoas dizem assim, mas só vou comer frutas, legumes, cereais, mas aí eu vou ter uma grande dificuldade, porque eu, por exemplo, não vou ingerir proteína animal, por exemplo, é muito necessário. Tem algumas pessoas que acham isso. Mas deixa eu dizer uma coisa. Por que será que as crianças, os bebezinhos, são alimentados com uma alimentação à base de frutas, legumes, bastante água e tem uma pele saudável, o corpo tende a ser mais saudável? Porque é exatamente essa alimentação para a espécie humana. Ninguém aqui teria coragem de dar Coca-Cola para um bebezinho de 1 ano, 2 anos. E se tem alguém que faz isso, precisa de juízo nessa cabeça, porque isso está errado. Bom, qual é a terceira coisa que tem que fazer para se livrar das espinhas, da acne? Você precisa trabalhar a questão da argila. Procura uma loja de produtos naturais, argila, pode ser de qualquer tipo, desde que seja adquirida numa loja de produtos naturais, porque normalmente esses produtos vêm com selo de qualidade. Você compra a argila, faz um creme com essa argila, misturando água com argila e coloca em todo o rosto. Deixa até ele secar no rosto, depois estiver seco, aí você enxágua. Faça isso 3 vezes ao dia e com certeza as acnes vão começar a mudar. Porque você está hidratando o corpo. 2, você está nutrindo o corpo com alimentos saudáveis. E 3, você está desintoxicando a região afetada, notadamente da pele, das costas. E aí, nesse processo, quando você tem a presença desse fungo, desse parasita, né? Cadê aqui? É onde nós vamos ler, para eu não perder o nome. É um pequeno carrapato, o Demodex folliculorum. Ele se instala na base, cria uma bolha de pus. Como é que resolve isso? Quando você fizer o creme de argila com água, você pode colocar gotas de óleo de hortelã. Só isso. Você bota lá, por exemplo, para um copo de 50 ml de água e umas 3, 4 colherinhas de argila para ficar um creme bem cremoso, assim, bem sovado. Você coloca lá umas 3, 4 gotinhas de óleo de hortelã, mistura bem. Tem que proteger os olhos, não esqueça disso. O ideal seria colocar uma gaze em cima dos olhos para não acontecer de cair nenhum tipo de argila nos olhos, não pode. E enche toda a região que tiver com as espinhas. Normalmente, 3, 4, 5 dias, a melhora é expressiva. Agora, para os casos que são muito graves, em que as espinhas são muito severas, o sujeito terá que ter paciência, como eu tive. Eu esperei 6 meses da minha vida, seguindo rigorosamente a alimentação e fazendo essas aplicações até que eu me vi livre dessa infelicidade, porque é um negócio muito ruim de sofrer. Bom, estamos à disposição de todos os amigos, aqueles que desejarem ter contato conosco, podem nos acessar pelo nosso e-mail, professorjean@naturologiaclinica.org. Um grande abraço para todo mundo, até a próxima.